Pessoal, quero falar com vocês hoje sobre ampliar a visão. E eu quero um convite para você ampliar a visão em tudo que você faz. Seja no seu trabalho, seja no seu estudo, seja lá na sessão onde você desenvolve a sua atividade, seja no seu trabalho como voluntário na casa de Deus, seja como os seus relacionamentos. O convite para nós hoje é amplie a sua visão. E eu quero te dizer que antes dessa palavra alcançar o seu coração, ela alcançou o meu. Antes de você ser tocado por qualquer palavra que eu possa proferir aqui, eu já fui tocado por essa palavra e Deus tem me desafiado muito a ampliar a minha visão. Ampliar a visão é nós aumentarmos as coisas. Quando eu falo sobre ampliar, eu falo sobre tornar maior, mais amplo, ser mais intenso, ser maior, aumentar, dilatar as coisas. Faz sentido isso para vocês? Eu acho que quem cala consente. É isso aí. Maravilha. Sendo desafiados, obrigado. Nós estamos sendo desafiados a ampliar a nossa visão. Então eu não sei como é que está o seu ministério, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a visão sobre os seus estudos, sobre a empresa que está no seu coração para você começar esse trabalho, para você ser um empreendedor, eu não sei como é que está, mas uma coisa eu tenho certeza, o convite de Deus hoje para a sua vida é para você ampliar a sua visão. Amplie a sua visão sobre aquilo que você está fazendo. Amplie a sua visão sobre aquilo que você está colocando às suas mãos. Não é só um relacionamento, não é só um curso, não é só um ministério, não é só um voluntariado. Amplie a sua visão. Não é só um namoro, não é só um noivado. Amplie a sua visão. Hoje nós seremos desafiados a olhar para tudo que nós fazemos com uma nova perspectiva. Uma perspectiva mais arrojada, uma perspectiva mais agressiva e ao mesmo tempo uma perspectiva mais sábia. E além de tudo, uma perspectiva cheia do Espírito. Tem crente aí? Pode ir, valeu. Obrigado. É isso aí, estamos sendo desafiados. E o tema do ano aqui na Casa de Deus, não sei para quem sabe, talvez você está visitando, então todo ano a gente tem um tema. E o tema desse ano é Construindo a Família de Cristo. E para entender melhor disso, nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Efésios 4 vai falar que o corpo de Cristo é um corpo bem ajustado. Amém? Colossenses vai falar que o corpo de Cristo é a igreja. Colossenses 1, 24 fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos, por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então tem alguma dúvida de que a igreja é o corpo de Cristo? Alguém tem dúvida disso? Não? Quem tem certeza diz amém, então. Maravilha. Cara, se a Bíblia está falando que a igreja é o corpo, essa analogia tem algo para nos ensinar. Faz sentido isso? Quando nós começarmos a meditar sobre o corpo, então, o nosso corpo físico, cara, a Bíblia quer nos ensinar alguma coisa com isso. Eu acredito cegamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Então, se tudo que está aqui, seja uma vírgula, seja uma analogia, seja uma parábola, tem coisa para a minha vida, porque eu acredito nisso. Isso rege sobre os meus relacionamentos, isso rege sobre tudo que eu faço. Amém? Legal. Para a gente entender um pouco mais sobre o corpo, eu quero fazer uma ilustração aqui. Eu trouxe alguns aparelhos. Vou pegar aqui. Me ajuda aí, Vini, pega um aí. Tem mais um aqui. Eu vou pegar o melhor. Glória a Deus. Quem está com o treino em dia aí? Você conhece, é lá do seu ambiente de trabalho. Quem está com o treino em dia, assim, não, mano, estou treinando, estou na hype, não faltei essa semana no frio, está todo mundo apontando para você, para você, legal, muito bom. Então eu quero assim, sem problema nenhum, eu quero só um voluntário que treina, um atleta.
Eu ouvi João, não sei da onde aqui. O pior não é isso. Ó, agora eu quero chamar um voluntário que não treina. O Vini. Agora eu quero chamar uma mulher que treina aqui para representar as mulheres. Tem uma mulher que treina aí? Tá. Ah, vem cá. Pô. Não? Sim? Sim? Não? Maravilha. É isso aí. Se não vir uma mulher, a grávida vai vir, gente. Uma salva de palmas para os corajosos dessa noite. Muito bom. Então nós temos aqui um querobel de 32 quilos. Nós temos aqui um querobel de 12 quilos. E temos uma bola de 22 libras. Quanto dá de 22 libras? 10 quilos, obrigado. 10 quilos. Pessoal, é só uma ilustração. Vocês vão entender do que eu estou falando. Ô João, você pode pegar esse peso para nós? Não, peraí. Você treina? Lógico, né? Pega pra gente esse peso, João. Legal. Pode pôr no chão. É pesado? Um pouquinho? Se eu pedisse para você pegar ele e dar a volta e pôr aqui em cima. Dá para ir? Legal. Vai lá, manda ver. Boa. Nossa, estava longe, né? Legal. Ô Vini, você tem treinado? Não? Toda vez que você vai, está fechado, né? Eu sei. Tranquilo. Você conseguiria trazer aquele peso aqui para baixo? Pode tentar? Pode ser. Cuidado, se cair no pé vai quebrar, tá? Só empurrar. Isso aí. Só que para pegar, ó, pega e sente. Primeiro você sente. Cê é louco. Bom demais. Pode pôr aqui no chão, Vini. Show. Cê é louco. Bom demais. Como é que é a experiência? É mais equilíbrio do que força. É pesado. Legal. Você treina? Você gosta de pá, tal? Quer experimentar pegar esse peso? Então vai. Cê é louco. Bom demais. Obrigado. Gente, uma salva de palmas pra essa galera que veio aqui. Arrasou. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Vini. Valeu. Não, pode deixar aí. Show. Valeu. Pessoal, muito interessante. Quando eu falei pro João assim, você pega? Ele falou, lógico. A hora que eu falei pro Vini, você pega? Ele falou, vou tentar. E a hora que eu falei, eu não sei seu nome. Qual que é o seu nome? Ariane? Obrigado. Mariana. Tá ok, gente. Ninguém vai me atacar, não, né? Mariana. A hora que eu falei pra Mariana pegar, ela falou, vou pegar. Uma certeza do que vai fazer, certo? Não é fácil, gente. Eu queria convidar. No final, vocês ficam à vontade. Pode fazer uma filinha aqui, quem quiser experimentar. Tá? Mas por que eu trouxe essa ilustração? Cara, a diferença de um corpo preparado para um corpo que não está preparado. O Vini conseguiu levar o peso. Mas talvez se o Vini tivesse que dar mais voltas aqui, quantas voltas ele ia aguentar? Nenhuma. Ok. Né? Talvez se o João pudesse dar mais voltas aqui, talvez ele desse um pouco mais de voltas que o Vini. Por quê? Porque ele está treinando e tal. Cara, isso é uma ilustração para retratar exatamente o que acontece no mundo espiritual. Se o corpo está preparado, não importa o peso que venha, ele tem mais condições de carregar, amém? Eu não quero expor o Vini aqui, não é isso. Mas o corpo de Cristo, a palavra de Deus está falando sobre o corpo de Cristo. Então, se eu tentar carregar um peso que eu não estou preparado, certamente eu posso me lesionar. Então, quanto mais forte esse corpo estiver, é melhor, não é? Faz sentido isso? Alguém tira uma lição diferente, quer compartilhar com a gente? Ok, vocês estão satisfeitos, ótimo. Eu expliquei muito bem. Acho que é isso, né? Quantos aqui são da casa de Deus? Diga, eu sou. Muito bom, não sei se te avisaram, mas você faz parte do corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, qual é a qualidade desse corpo?
Como seria o corpo de Cristo se nós rompêssemos com tudo que nos atrapalha? Se nós somos o corpo, se nós somos chamados o futuro da igreja, qual será o potencial desse corpo? Se nós jovens somos o futuro da igreja, qual vai ser a qualidade desse corpo amanhã? Eu estou falando de coisa espiritual aqui, vocês estão entendendo, amém? Não estou falando sobre fazer maquiagem no seu corpo físico ou fazer a barba, não é sobre isso. Eu estou falando no âmbito espiritual. Então, o quanto você tem praticado levantar a sua Bíblia? O quanto nós temos praticado estar de joelhos na presença de Deus, para que a igreja, a casa de Deus, seja um corpo saudável amanhã. Amém? E eu fui impactado essa semana, nós tivemos uma oportunidade de fazer um curso, e eu conheci um cara que tem um testemunho impactante. O nome dele é Bruno Assis. Eu não sei se alguém gosta de luta e conhece esse nome, mas o Bruno Assis é um jovem que luta karatê combate. Ele começou com 9 anos num projeto social da igreja, e era uma situação bem simples. E ele falou, cara, eu não tinha talento, eu tinha determinação, eu tinha dedicação. E ele contou um pouco sobre a rotina dele de treinos, tal, e ele começou com 9 anos, pegou gosto, o professor viu que ele tinha talento, investiu nele, falou, cara, esse moleque tem futuro. E lançou ele em algumas academias, tal, e ele foi, aí com 15 anos ele começa a competir, só que ele só perdeu. Mesmo treinando, mesmo alguns professores vendo o talento que ele tinha, ele só não ganhava nada. E isso foi deixando ele meio deprê. E aí chegou um tempo que ele falou, cara, é impossível que eu vou conseguir. E essa palavra tomou tão forte o coração dele, que ele agarrou isso como uma verdade. Cara, é impossível. E ele vai crescendo, ele continua treinando, mas ele acha que ele não tem capacidade de ganhar nada. E um dia ele está em casa, ele abre o computador dele, e o computador trava num vídeo que o nome é assim, Nada é Impossível para Deus. E a partir dali, a vida dele é transformada, porque ele começa a acreditar. Só para resumir a história, o Bruno Assis hoje é o 3º melhor do mundo. Já lutou em mais de 25 países. E ele fala assim, cara, eu não tenho talento, eu tenho dedicação. Cara, eu não sou bom em nada do que eu faço, mas eu sou muito dedicado. Eu saía de casa de manhã, fiquei 5 anos dormindo 5 horas por noite. Já saía de casa de manhã com toda a minha tralha para tomar 3 banhos fora de casa, porque não ia dar tempo de voltar para casa. Dedicação. E isso me impactou, porque quantas vezes a gente dorme nesse barulho de que, cara, eu não tenho talento. Ah, cara, isso não é para mim. Mas será mesmo? E nessa semana de curso a gente teve a oportunidade de estar lá, tal. Aí um dia a gente foi almoçar e a gente viu um lugar assim, tinha um café, uma apresentação muito bacana. Aí a gente foi lá tomar um café, estava eu, a Ana, o pastor Clóvis. Aí nós fomos, e aí a hora que a gente entrou, a gente foi muito impactado pelo local, assim. Uma decoração muito bonita, assim, bem feita, né? E aí a gente, nossa, que lugar legal, que lugar bacana, que lugar tal, não sei o quê. Beleza, fomos lá pegar um café, pegamos um café, que café gostoso, cara. Aí pedimos um brownie, que brownie é esse, velho? Ainda bem que fica lá em outra cidade, velho, porque se ficasse em Jundiaí, já era, velho. Até a mamadeira da Micaela ia ter aquele brownie lá. Enfim, nós fomos absurdamente impactados com a excelência daquela cafeteria. E algo nos incomodou. A hora que a Ana entrou, tinha um quadro na parede, ela olhou para o quadro e falou, cara, esse quadro é daquela pastora fulano de tal. E ela ficou com isso no coração, e o ambiente estava diferente, e o logo deles é uma ovelha com 2 asas. Eu falei, mano, esses caras é crente. Aí conversa vai, conversa vem, o pastor com toda a sua empatia, né, e facilidade de fazer novas amizades, a gente conheceu o dono desceu, um jovem de 28 anos. Começou o projeto da cafeteria para ajudar num trabalho missionário. Mas o que mais chamou a minha atenção foi que não foi que ali eu ouvi um versículo, não foi ali que eu ouvi um louvor, eu fui impactado com a excelência daquela cafeteria. Amplie a sua visão.
Eu não sei como é que está a sua visão sobre os seus estudos. Como eu já disse, eu não sei como é que está a visão sobre os seus negócios. Mas Deus está te convidando a ampliar a sua visão sobre o que você faz. Eu quero ministrar pela autoridade do Espírito Santo que a sua visão vai ser aumentada. O seu curso não é só para você, a sua empresa não é só para a sua família, o que você tem colocado à mão não é só para seu ecossistema, para as pessoas que estão próximas de você, é para muitas pessoas. Amém? Só que tem uma receita, a excelência. Nós estamos falando do corpo de Cristo e qual é a qualidade desse corpo amanhã. Então, qual é a excelência que você tem empregado nas coisas que você tem feito? Qual é a excelência que nós temos empregado nas coisas que nós temos feito? Se eu sou um baterista, se eu sou um músico, se eu sou um professor, qual é a excelência que eu tenho debruçado sobre as coisas que eu faço para representar o corpo de Cristo? Amém? Glória a Deus, amplie sua visão. Não dá para falar de ampliar a visão sem falar sobre Caleb e Josué. Caleb e Josué, eles faziam parte daquela galera que saiu do Egito, amém? Vocês lembram dele? Eles faziam parte dos 12 espias que Moisés mandou para olhar a terra. E é muito poderoso ver que em Números 13, 20, acho que vai pôr na tela aí. Legal. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Aqui no caso é Moisés falando com os espias. Se há matas ou não, tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Diga, tenham coragem e tragam dos frutos. Muito bom, vamos ficar só com isso. Obrigado. Tenham coragem e tragam bons frutos. O que te desafia a fazer novas coisas? Ou o que te atrapalha de fazer novas coisas? Aqui o povo de Israel saiu do Egito, eles estão peregrinando pelo deserto, e chega a hora deles assumirem a promessa de Deus sobre a vida deles. E a hora que eu estava lendo esse texto, me impactou, porque Moisés falou assim, vão com coragem e tragam os frutos. Nessa peregrinação, a galera sofreu demais, e foi muito... É muito louco pensar que de 12 espias sobre a terra, só 2 voltaram e enxergaram que aquilo era deles. Só 2 enxergaram que aquilo poderia ser do Senhor. Tanto que Josué e Caleb falam, cara, Deus prometeu é nosso, a gente só tem que tomar posse disso. Mas essa visão que eles tiveram, os outros não tiveram. Então, que jovem é você? Se nós somos convidados a ser o futuro da igreja, qual é a nossa visão sobre amanhã? Se a igreja fosse ouvir as visões que você está tendo sobre amanhã, qual que é o destino da igreja? Se a casa de Deus vai dormir no que você vai fazer, no que você está vendo, qual dos espias você é? Qual dos espias nós temos sido? Será que nós temos tido coragem para trazer os frutos? Ou será que nós somos uma vítima? Será que lá na faculdade, a hora que entra num debate sobre assuntos aleatórios e coisas que não condizem com os princípios cristãos, você é alguém que se manifesta com coragem, ou você fala, cara, eu não estou pronto para essa discussão? Será que lá no seu trabalho está precisando ter um pouco mais de coragem? Cara, Deus te mandou para aquele lugar para você ter coragem e trazer os frutos daquele lugar. Sabe quais são os frutos da seção onde você trabalha? As almas. Sabe quais são os frutos da faculdade onde você está, do curso onde você está, da sua vizinhança? Sabe quais são os frutos disso? É que pessoas lá sejam curadas, transformadas, sejam impactadas pelo poder de Deus. Através do quê? Através da coragem que você tem que ter, que você pode ter. Está fazendo sentido isso, gente? Está fazendo sentido isso, galera? Cara, é muito simples, a palavra de Deus ela fala sobre isso, que Ele mandou, e se você não sabia, eu vou te falar, porque eu fiquei impactado. Josué e Caleb tinham aproximadamente 20 anos. Deus nos manda para uma terra, para a gente vigiar ela, e qual que é a nossa palavra? Qual que é a nossa postura? Uma postura de coragem para trazer os frutos? É muito louco isso, que Josué é um dos jovens que teve a visão, e Josué é o que assume a liderança após Moisés. É uma transição. Teve uma transição no povo.
Moisés ainda liderou algumas guerras, mas quando Josué assume, cara, a espada come, hein? E por que é isso? Moisés não era um mau líder, Moisés não fez um mau trabalho, mas chegou um tempo que o povo de Deus precisava de uma nova liderança para um novo tempo que ele ia viver. Faz sentido isso? E quando Josué assume, ele guerreia demais e leva o povo de Israel a ter muitas vitórias para uma nova proposta, para um novo tempo, Josué teve visão e Josué foi usado para o novo tempo. Amém? Faz sentido isso? Glória a Deus. Então, falando do novo tempo e de transição, e quando Josué assumiu, das guerras que ele assumiu, Josué 11:16. Só para você ter uma ideia do quanto Josué guerreou. Assim, Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies. Desde o monte Calvo, que sobe do Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte Hermon, também tomou todos os reis, e os feriu, e os matou. A gente não vai matar ninguém, tá? Fica tranquilo. Mas assim, no texto aqui, dá para você sentir o tamanho dessa terra? Dá para você para meditar o tamanho do campo que Josué liderou e eles venceram aqui? Debaixo de uma visão, debaixo de uma liderança correta. Faz sentido isso? Eu vou ler de novo. Josué tomou toda, não é só uma parte, toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe do Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte Hermon. É muito lugar, é muito lugar. Eu vou ilustrar um pouco mais para você. Eu fiz uma adaptação aqui, adaptação GCE, revista corrigida. Assim Josué tomou toda aquela terra e as montanhas do Japi, e todo o sul, e toda a terra de Jundiaí, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Francisco Morato. Dá glória aí, gente. Desde o pico do Jaraguá, que sobe de São Paulo até Caieiras, no vale de Cajamar, das raízes do monte de Cabreúva, também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Dá para você ter um pouco mais de noção agora do que Josué fez? Fez sentido? Agora, tudo que a gente está estudando aqui, tudo que a gente está meditando aqui, isso aqui é espiritual. Então, você pode estar se perguntando assim, cara, como é que isso aplica na minha vida? Então, eu vou fazer agora a adaptação JA. Assim, o JA tomou toda aquela terra e as faculdades de Jundiaí, e todos os colégios universitários, e toda a terra de Tupéva, e as praças e as ruas de Campo Limpo, e os hospitais de toda a região, as maternidades, desde a capital até o interior. Ah, meu irmão, toma posse dessa palavra. Existem terras a serem conquistadas, existem espaços para serem tomados, e já está decretado, em nome de Jesus, nós podemos tomar posse disso. Amém? Amém. Deus nos pede para ter coragem e trazer os frutos. Então, cadê os frutos lá do seu trabalho? Cadê os frutos lá do seu ciclo de amizade? Será que você está esperando um anjo descer e falar assim, comece lá a orar pela galera? Cara, está aqui. Sempre esteve. Tenha coragem e tragam os frutos, tenha coragem e tragam os frutos. Amplie a sua visão sobre tudo que você está fazendo. Amplie a sua visão sobre tudo que você está colocando a sua mão. Porque em nome de Jesus você vai entrar naquele lugar com coragem e vai trazer os frutos. Ah, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. O corpo de Cristo está esperando o seu posicionamento. O corpo de Cristo da casa de Deus está esperando o seu posicionamento. Isso é tão poderoso, isso é tão forte, que a hora que eu estava ali, que vocês foram orar por mim, cara, eu senti uma presença de Deus muito grande ali. E toda vez que nós agora vamos para os cultos que não são do JA,
Cara, eu sinto falta desse momento. Que vontade de levar isso para lá. Cara, vocês têm uma influência no corpo de Cristo, no corpo da casa de Deus muito grande. O 214 aqui fez história no congresso. Cara, a gente tem que fazer isso todo culto. Você tem noção que uma ideia que pode estar no seu coração, na sua cabeça, pode transformar a casa de Deus? Pode levar a gente a conquistar muitos outros lugares? Amplie a sua visão. Amplie a sua visão. Amplie a sua visão. Você não jejua só para não pecar, você não jejua, você jejua para estar perto de Deus, para ouvir do coração dele o que ele tem para esse tempo e contribuir para o que ele está construindo em 2025, em 2026, em 2027, mas você tem que ter coragem para trazer os frutos. Aleluia, aleluia, meu Deus. Amplie sua visão, amplie a sua visão. Mais importante de tudo, de qualquer área que você viva, é você ampliar sua visão sobre o seu relacionamento com Deus, sobre a sua vida com Deus. À medida quanto você mais está próximo desse Deus, mais Ele se revela para você. E à medida que nós contemplamos a presença de Deus, nós somos transformados. Então deixa eu te dizer, eu não sei qual que é a sua luta, e quando eu falo assim eu não sei, é porque de fato eu não sei, é muita gente. Ah, mas Deus não te revelou? Não, Deus não me revelou. Eu era jovem, eu tinha minhas guerras, eu tive minhas lutas, e sofri demais por não ter coragem e ter trazido os frutos, e sofri demais por não ter ampliado a minha visão. Então eu fazia muita coisa para fugir de algo, em vez de eu fazer muita coisa para me aproximar de Deus. Eu quero te dizer, se tem uma coisa que você tem que ter coragem para fazer, é se aproximar do Senhor em relacionamento. Cara, na boa. Quanto tempo você passou com Deus na última semana? Quanto tempo você agendou na sua agenda? Cara, isso aqui é importante para mim. Eu entendo que assim, sem isso eu não vou viver. Quanto você colocou na sua agenda? Momento com Deus. Cara, a qualidade do corpo da casa de Deus, a qualidade do corpo de Cristo vai depender disso. Do quanto você passa tempo com Ele. Isso aqui é saúde para você, isso aqui é saúde para a sua vida, para a sua casa. Tá na hora da gente parar de fugir do pecado e simplesmente se aproximar de Deus. O resto é mera consequência. É mera consequência. Você vive muitas lutas porque você ainda está com um pezinho lá no Egito. Você está vendo a terra prometida muito distante, muito distante. E eu estou falando tudo isso por conhecimento de causa. Se tem uma coisa que eu não fui muito sábio, foi com a minha juventude. Se tem uma coisa que eu não fui muito sábio, foi com os meus relacionamentos. E situações mal resolvidas me fizeram sofrer por anos. Hoje, graças a Deus e as pessoas que Ele colocou na minha vida, inclusive a minha esposa, eu posso viver a plenitude do que é ter um relacionamento com Deus. E eu quero te dizer com muita sabedoria, e eu quero te dizer com muita exatidão do que eu estou falando. Cara, se você está distante de Deus, para tudo que você está fazendo e corre para Jesus. Eu tenho tanta convicção do que eu estou falando, que eu digo para você, mano, para o que você estiver fazendo e esteja mais próximo de Deus. Seja um curso de inglês, seja uma coisa que está na sua rotina, seja academia. Esses dias eu ouvi uma coisa que me impactou muito. Se você sofre tentação dentro da academia, cara, você não precisa da academia para estar em forma. Vai correr na rua. Só que a gente fica com medo disso. Outro dia eu estava conversando com um cara, e ele falou assim, cara, eu trabalho home office e eu tenho problema com pornografia. Eu falei, mano, sai do seu serviço, velho. Entra numa indústria. Cara, sua salvação é importante ou não é? Se você não sabe lidar com isso, isso não está trazendo saúde para você, cara, a gente está em guerra, velho. Se você repousar, se você estiver muito confortável, você vai tomar um tiro e você vai morrer. Isso não estava previsto para falar. Glória a Deus. Deus é bom. Isso aí. Pessoal, caminhando para o fim, quero pedir para a banda subir. Nós vamos ter um tempo aqui de ministração. E eu quero te perguntar, e agora?
Eu sei que eu faço parte do corpo. Eu entendi que o corpo, a qualidade do corpo do amanhã depende de mim. Eu entendi que eu preciso melhorar em muitas das coisas que eu estou fazendo. Eu entendi que eu preciso ampliar a visão sobre a minha faculdade, sobre o meu curso, sobre o meu emprego, sobre a minha carreira, sobre a empresa que eu estou abrindo. Eu entendi isso. Então eu te pergunto, e agora? O que você vai fazer pelo corpo? O que você vai fazer? Ou será que a gente vai ficar só na teoria? O que você vai fazer? Pensa aí, o que você vai fazer? Tem algo que você pode fazer? Será que você consegue fazer uma oração lá na sessão onde você está? Antes de começar o dia? Será que você vai ter coragem para isso? Eu não sei o que você pode fazer, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo pode ministrar no seu coração agora. Feche os teus olhos, medite nisso. O que eu posso fazer pelo corpo? O que eu posso fazer para melhorar a qualidade do corpo amanhã? Qual é a área da minha vida que eu preciso ter coragem para trazer os frutos? Deus hoje Ele está ampliando a sua visão. Deus hoje está te fortalecendo. E à medida que Ele te fortalece, Ele fortalece o corpo de Cristo. Fortalece o corpo da igreja. Eu vejo escamas dos seus olhos sendo retiradas. Eu vejo jovens sendo despertados para um novo tempo. Eu vejo a sua visão sendo ampliada. Deus está trocando a sua visão. Deus está ampliando a sua visão. Vamos ficar de pé? Deus está ampliando a sua visão. Deus está ampliando a sua visão. Deus vai te levar para um novo lugar, se for preciso, mas Ele vai ampliar a sua visão. Então vira para o amigo que está do seu lado aí. Vira para ele aí. Talvez é sua esposa, sua namorada, talvez é seu brother, seu camarada, que você conversa com ele várias vezes. Você vai fazer um compromisso com ele agora. Fala assim, ó, eu vou fazer tal coisa pelo corpo de Cristo. Cria um compromisso. Cria um compromisso com Ele. Eu vou orar mais. Eu vou começar um grupo lá na minha faculdade. A gente vai começar a orar nos intervalos. Eu vou me juntar com mais 3 pessoas. A gente vai lá na porta do São Vicente orar pelas pessoas. Porque eu tenho coragem e eu vou trazer os frutos. Esse compromisso é tão sério que daqui a um mês você vai procurar essa pessoa e você vai falar para ela assim, e aí, como é que foi? Quando se compromete a fazer isso pelo corpo de Cristo, não é por você, é pelo corpo de Cristo. Para de ser egoísta, é pelo corpo de Cristo. Você não está aqui por acaso, você faz parte desse corpo. Então não seja uma birruga nesse corpo, seja um membro, seja um músculo. Joel 2:28 disse assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E os jovens terão visões. Sabe por que o pastor pode dormir em paz? Porque tem uma geração que está ampliando a sua visão. Sabe por que o corpo pastoral da casa de Deus pode descansar tranquilo? Porque está levantando uma geração com a visão ampliada. Então se levanta na sua faculdade, se levanta onde você está e amplie a sua visão. Amplie a sua visão. Só que antes de ampliar a visão, em Joel, ele vai falar assim, ó: e depois disso derramarei do meu Espírito. Então tudo começa com o derramar do Espírito Santo. Quem está disposto a pedir mais, porque Ele tem mais. Ele é um Deus infinito, Ele tem muito mais para derramar.